Fala pessoal, Thiago Messias aqui para vocês, trazendo parte 2, part 2 do livro The One Thing. Olha que beleza, The One Thing. E assim a gente segue. Tá? Agora, na parte 1 a gente falou sobre as mentiras, né? Quem está acompanhando e sabe o que a gente está falando. E agora a parte 2, The Truth, a verdade, The Simple Path to Productivity, o caminho simples para a produtividade. Então essa aqui é só uma introdução, tá? Observa aí se você já tem o PDF em mãos, pega aí. Se não, me chama, que a gente dá um jeito, certo? Ou pega o livro, dá o like, comenta aí, se inscreve no canal e bora lá. Pega um caderno, escreve aí. Também se você não estiver ouvindo isso aí no trânsito ou fazendo alguma outra coisa, muito bem. As palavras que eu for chamando a atenção, repita em voz alta, depois chega em casa e escreva elas no caderno, beleza? Estou à disposição para tirar as dúvidas. Então vamos lá. The Truth, The Simple Path to Productivity. Então aqui começa assim com essa citação. Be careful how you interpret the world. It is like that. Então tenha cuidado como você interpreta o mundo. É o que é desse jeito, beleza? Erich Heller, olha só. Vocês têm aí, né? Aqui começa com unclenched. Unclenched está no glossário, significa algo que não está tensionado mais, algo que não está apertado. Então, unclenched significa algo relaxado, relaxe, beleza? Unclenched, de boa, relaxado. For many years, I suffered from... Olha que legal, você usa a preposição sofrer de algo, de alguma doença ou de alguma coisa. Você usa a preposição from. Então, for many years, por muitos anos, I suffered from trying, e aí depois verbos depois de preposições, eles vêm sempre com ing. Então, sofrer de tentar viver as mentiras do sucesso, que ele fala aqui. Então, por muitos anos, eu sofri por tentar viver as mentiras do sucesso, que foi falado na parte 1, né? Até o capítulo 9? Até o capítulo 9, né? A gente falou sobre isso. Então, I suffered from trying. Eu sofri de tentar. Sofri desse mal aí, tá? I suffered from trying to live the lies of success. The lies of success. I began... Eu comecei, é o passado do begin, passado began. I began my career assuming everything mattered equally. Lembra que a gente falou muito essa parte aqui, falou sobre isso lá no início da parte 1, né? Que eu quero dizer que ele fala assim, que eu comecei minha carreira assumindo tudo importava igualmente. So, in an effort to cram it all in, então, em um esforço de cram it all in. Tá no glossário. Cram it all in. É você tentar colocar muitas coisas em um pequeno espaço de tempo, ou fazer muita coisa em pouco tempo. Tipo isso. Então, em um esforço de juntar, fazer tudo ao mesmo tempo, I attempted too much at once. Esse attempted aqui é sinônimo do verbo try. Vou até anotar aqui, ó. Vocês anotem aí, tá? Então, I attempted too much at once. Então, eu tentei demais de uma vez só. Frustrated, I eventually began to doubt. Essa palavra doubt, o B é totalmente mudo. I eventually began to doubt I had the discipline or will to achieve success at all. Doubt, certo? Então, eventualmente, eu comecei a duvidar se eu tinha a disciplina ou a vontade, né? Esse will pode ser traduzido como vontade também. Não é uma tradução ao pé da letra, mas pode ser usado para isso, né? Aquela vontade. Eu comecei a duvidar se eu tinha disciplina ou a vontade de alcançar o sucesso, né? De uma, né? Tudo isso. Ficou em dúvida. As my life continually fell out of balance, o fell que é o passado do fall. Fall out of balance é sair do equilíbrio. O fell out of balance, ele saiu do equilíbrio, né?
As my life continually fell out of balance, I started to consider that trying to live a big life might be a bad thing. Esse might também é muito importante, significa pode ou não acontecer algo, dá uma probabilidade. Então eu comecei a considerar que tentar viver uma vida grande, né, fazer coisas grandes, poderia ser, né, ou pode ser uma coisa ruim. Fazer muita coisa, né? When you try to live up to something that isn't possible, you can get pretty down. To live up to something também está aí no glossário. To live up, try to live up to something significa tentar alcançar todas essas expectativas, todos esses padrões aí, né? Então ele fala quando você tenta viver desse jeito, viver algo que esses padrões que parece que é impossível, you can get pretty down. Você pode ficar bem mal, bem para baixo. Esse pretty down é uma expressão, né, que significa ir bem para baixo. Aí ele fala, I was pretty down. Eu estava muito mal, muito para baixo. O pretty aqui, ele só dá uma ênfase para, tipo, very. Quando eu falo assim, very bad, ou very, very down, very good. Eu tô colocando mais uma ênfase, né? Muito, muito bom, muito ruim. O pretty, nesse caso, ele dá o mesmo sentido de pretty good, pretty bad, pretty expensive, tipo, muito caro, tipo, very expensive, tipo isso, tá? In an attempt to make it all work, I began to bear down even harder. Bear down também tá no glossário. Quando eu falo I began to bear down even harder, eu comecei a fazer mais esforços, mais forte ainda, fazer mais coisas ainda, né? Me esforçar mais ainda, vamos falar assim. Eu comecei a me esforçar mais ainda. So I began to bear down even harder. You might say that I started to clench my way to success. To clench my way to success. O clench lá é quando... No começo eu falei do unclenched, to relaxar, dar uma relaxada. To clench, então, é o oposto, que é você ficar tenso, forçar algo. Então ele fala assim que você pode dizer, you might say, que eu comecei a forçar o meu caminho para chegar no sucesso. Está no glossário aqui, to clench my way to success. Quando você try to succeed through tension and force. Quando você tenta ser bem sucedido através de tensão e força. Forçando o seu caminho para chegar a algum lugar, né? Mas num sentido mais negativo, tá, gente? Não é tipo assim, vou fazer o meu melhor aqui para ser bem sucedido. Beleza, você tem que fazer. Mas aqui ele está falando num sentido negativo. Quando você fala isso, clench your way to success, é tipo assim, se forçar mesmo, algo muito mais pesado, assim, mais difícil, tá? Mas no sentido negativo. Então, you might say that I started to clench my way to success. I really did. I thought that this might be the way you went through life. With your jaw clenched, aí ele já usa o jaw, que é a sua mandíbula. Então, com a sua jaw, a sua mandíbula ali cerrada, quando você está tenso, your fist clenched, seu punho cerrado, fechado, tenso. Your stomach clenched, o seu estômago, né? And your butt clenched. And your butt aqui é sua bunda também, toda tensa, certo? Então, I really did. I thought that this might be your way. This might be the way you went through life. With your jaw clenched, your fist clenched, your stomach clenched, and your butt clenched. Leaning forward, breath held and body taut. Então, aqui ele fala esse breath held, quando você fica segurando sua respiração, né? Uma respiração meio curta, ou até mesmo você nem respira de tão tenso. Your body taut, esse body taut é o mesmo que o seu corpo tensionado, rígido. Tight também é um sinônimo para taut, né? Tipo rígido, preso. Tight and totally tense. E totalmente tenso. I just assumed that was the feeling of focus and intensity. Ele assumia que aquilo ali era o sentimento de foco e intensidade. As I struggled to live with the lies. Esse struggle aqui é passar por dificuldades, né? Você ralar para fazer algo. Então, né, da medida que ele ralava demais ali para viver com aquelas mentiras lá. That approach actually worked, but it also put me in the hospital. Aí ele falou que essa abordagem, approach,
Na verdade, funcionou, mas também colocou ele no hospital. Então, that approach actually worked, but it also put me in the hospital. I also began to think you had to talk like a success, walk like a success, and even dress for success. It wasn't me, but I was open to any way to make things work. So I took seriously the suggestion that you are supposed to project the way you want to be. That approach worked as well, but after a while, I simply got tired of playing success. Então, eu comecei a pensar que você tinha que